Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de duas ferramentas bem simples. Na verdade, a gente vai falar do stroke, tá? E da ferramenta de pintura, o baldinho de tinta, né? Então, olha só, aqui eu tenho esse desenho e eu vou pintar ele. E lembrando que nesse primeiro processo a gente está fazendo uma vetorização não pensando na animação, mas mais pensando no traço e nas formas, né, nas ferramentas que a gente pode utilizar para fazer a vetorização. Então, no caso da pintura, ela é relativamente simples, né? Aqui eu tenho embaixo, né, a minha referência da vaquinha e aqui em cima eu tenho uma única camada, que é essa vetorização que eu fiz, né? Então, eu tenho basicamente três cores, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a imagem de referência e vou criar algumas cores aqui nessa paleta, né? Eu tenho a paletinha de cor dessa cena, que são as cores básicas. Eu vou criar aqui, ó, clicar no mais, aqui na minha de cor, tem essa cor nova, eu vou renomear para, sei lá, rosa. Vou dar 2 cliques aqui na cor, e aí para eu pegar a cor que está aqui da minha referência, eu clico no conta-gotas, seguro e arrasto para a cor que eu quero. Pronto, pegou a cor. Vou criar uma nova, vou clicar aqui no maisinho de novo. Essa aqui vai ser rosa bege. Dá 2 cliques, clicar, segurar e arrastar na corzinha daqui, tá? E o branco, eu já tenho aqui o branco, eu vou usar ele mesmo. Tá faltando o preto aqui do rabinho, mas eu também posso usar o preto, eu não fiz o rabo. Mas tudo bem. Então eu tenho esse cara aqui, esse personagem, esse bichinho. Como tá tudo numa mesma camada, todas as formas aqui elas estão fechadas, tá? Eu tenho uma área que eu posso pintar tranquilamente. Então vai ser bem simples. Como é que eu faço? Eu clico no baldinho de tinta aqui, Paint, escolho a cor que eu quero, no caso aqui rosa, e clico na área. Pintou, né? Aqui no olhinho. Esse rosa bege para essa parte aqui. E o branco para essa parte, tá? Então, na verdade, quando a gente vetoriza dessa maneira, a pintura é muito simples, né, de ser feita. Agora, quando a gente está fazendo um personagem separado em partes, porque a gente vai animar, por exemplo, esse mesmo bicho, só para exemplificar aqui, eu vou apagar as cores. Vou fazer o seguinte, eu vou separar ele em algumas camadas, tá? Primeiro que esse desenho aqui eu vou ter que apagar, esse círculo, tá? Vou simplificar, vou deixar aqui de referência. Eu vou fazer assim, ó. Vou criar uma camada nova, vou criar uma camada nova de desenho, que eu vou chamar de corpo. Nessa camada de corpo eu vou criar um círculo na cor preta para ser o corpinho do bicho, né? Ó, tá aqui. Beleza. Esse corpo, o que eu vou fazer? Eu vou pintar ele de rosa aqui na parte interna. Tranquilo. Ó, vou desligar ele. E vou fazer aqui nesse desenho, vou retirar essa parte aqui da cabeça, esse pedaço aqui todinho. Vou criar uma camada só para ela, tá? Então vou dar um Ctrl X. Vou criar um desenho. Aí, para criar a camada de desenho, aqui nesse mais eu posso criar vários tipos de camada. Aqui do lado do menos eu tenho esse outro botãozinho aqui com o maisinho que cria, né? Já é um atalho para criar camadas de desenho. Isso aqui então vai ser focinho. Vou aplicar e fechar. E vou no focinho, com o focinho selecionado, ó, eu vou dar um Ctrl V. Tá aqui o meu focinho. Vou colocar por último um olho e chifre aqui. Tá? Então vou voltar para o meu desenho original. Esse aqui eu já posso apagar. Vou selecionar isso aqui. Dar um Ctrl X de novo. Criar uma nova camada de desenho. Vou chamar aqui de olho chifre. Aplicar e fechar, Ctrl V, tá? E por fim, essa camada que sobrou, eu vou chamar ela de patas. Ok, então eu tenho a camadinha das patas, olho, chifre, focinho e corpo, tá? O que acontece?
Agora que eu separei em camadas, ó, o corpo ele está na frente das outras. Então, assim, a ordem das camadas aqui, né, elas vão interferir em como a gente vê. Então, o corpo eu vou colocar atrás do focinho e do olho. E vou deixar as patas atrás do corpo, tá? Então, eu tenho patas. Se você jogar para frente, ó, vai aparecer... Ah, não vai aparecer nada não aqui, tanto faz. Mas eu vou botar o corpo na frente. Depois o olho, chifre acima do corpo e na frente de todo mundo o focinho, tá? O olho chifre, eu vou dar um solo, eu vou isolar essa camada, ó, clicando aqui, para ajustar, né? O que acontece? Como a gente vetorizou pensando na referência, né? Eu não tenho o olho está por trás aqui do focinho, então eu vou fazer aqui esse olho, tá? Eu vou aproveitar o desenho que já está aí e vou fazer, deixa eu pensar aqui, vou fazer na Polyline mesmo, que é a ferramenta que a gente está usando, né? Aqui na Polyline eu tenho, bom, vamos criar aqui, ó, vou clicar aqui para ir na sequência. Ok, clico no vermelhinho. Clico aqui de novo. O ideal é fazer do zero, né? Eu acho que eu vou fazer melhor, ao invés de complementar isso aqui, eu vou fazer ela aqui do zero. Então, ó. Pronto, tá o primeiro aqui. Óbvio que eu posso, né, ajustar para deixar mais suave. Beleza. Vou fazer aqui o outro olhinho. Vou fazer aqui pronto. Ajustar também, né? Vai ficar mais legalzinho. Beleza. Então tem aqui, né? Olhinho, do focinho, tem a turma toda aí. Legal. Quando eu olho para o desenho feito dessa maneira, começa a ficar bem estranho, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar o focinho e pintar. Então do mesmo jeito, ó, baldinho de tinta, vou clicar aqui nesse rosa bege. Vou clicar nessa parte. E aí, quando eu vou pintar essa parte aqui, eu não consigo porque a forma está aberta, tá? Então, quando a gente tem formas abertas, a gente usa uma ferramenta que chama Stroke, que faz uma linha. Essa linha ela não renderiza, tá? Ela serve só para fechar essas áreas mesmo, tá? E ela vai estar disponível aqui no baldinho de tintas. Então, quando eu clicar e segurar, ó, e arrastar aqui para o Stroke, eu tenho essa opção. E aí eu faço uma linha, né, a mão livre. Ele vai dar essa mensagem dizendo que o stroke não aparece, eu tenho que apertar a letra K para visualizar, tá? Então toda vez que eu aperto a letra K, eu visualizo as linhas que foram usadas para construir o meu desenho, tá? Inclusive o stroke que eu posso apagar. O que acontece? Para você ter uma forma fechada, a gente tem que estar atento também no seguinte: o stroke ele tem que cruzar essas linhas. Às vezes você acha que está cruzando, mas está fazendo isso, ó. Então a forma continua aberta. Para estar fechada, ela tem que cruzar mesmo, tem que ter esse ponto aqui de interseção. Então eu vou fazer um stroke aqui assim, ó. Fiz esse stroke, ele pode passar, não tem problema nenhum. E agora com esse stroke, vou apertar K de novo para desaparecer, ó, não vejo nada, mas na hora que eu pintar, e se eu, né, selecionei aqui o baldinho de tinta e cliquei, ele pinta, tá? E aí na hora que eu ligar aqui, por exemplo, o corpo, vai estar funcionando. O olho, eu vou pintar também, então vou selecionar aqui o olho. O olho é mais tranquilo porque as formas já estão fechadas, acredito eu. Talvez aqui dê algum problema, vamos ver. Então o olho eu vou pintar aqui de rosa, ó, já pintou. E de branco o chifre. Ó, o chifre não está pintando. Por quê? Eu vou ligar o stroke aqui, ó. Olha o que acontece. Quando eu fiz esse olho, ele não cruzou. Então, ou eu cruzo, né? Eu posso simplesmente cruzar ou fazer um stroke aqui também. Posso selecionar e criar um stroke passando por aqui. Ou, se eu quiser, eu seleciono
né, a minha ferramenta de seleção aqui de contorno, a setinha branca, seleciono o ponto e faço ele cruzar. Aí aqui, na verdade, não ficou legal, porque, né, detonou aqui. Então posso selecionar ele também, tentar mexer mais, aproximar. Caso, para não correr o risco, eu vou fazer um stroke mesmo, ó. Vou fazer um strokezinho aqui, ó. Pronto, cruzou. Agora eu pinto sem problema algum, tá? Então eu tenho o olho, ok? Na frente o focinho, atrás o corpo e por fim as patinhas, né? Que eu vou ter o mesmo problema, eu não vou conseguir pintar porque, patas, porque as formas estão abertas. Então, um jeito simples de resolver aqui é passar um stroke, ó. Selecionei o stroke e aí cruzei todo mundo. E aí eu pinto. Tem outra forma mais fácil, né? Não sei como é que faz. Existe também, eu tenho uma ferramenta aqui em Stroke que chama Close Gap, que eu posso selecionar, eu faço uma seleção e ele fecha, tá? Só que às vezes ele não fecha onde eu quero. Aqui no caso ele fechou, mas não fechou do jeito que eu queria. Então é uma ferramenta legal, pode ser usada, mas o Stroke pode te dar mais precisão, né, dependendo do que você for fazer. Bom, fiz o stroke, as formas estão fechadas, volto para o balde de tinta e pinto, ok? Aí nesse caso, ó, pelo fato de estar atrás, não está tendo problema nenhum, não. Mas eu posso fazer essas áreas aqui de stroke vazando, tá? Por exemplo, ao invés de fazer a linha aqui, né? Eu posso ter, por exemplo, um stroke que faça isso, ó. E aí eu vou pintar e vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Então eu tenho patas. Vou fazer um por um aqui, a patinha. Aí na frente o corpo. Na frente do corpo os olhos. E na frente o focinho. Tá? A gente faz separado para poder animar lá na frente, né? Para quando eu chegar na etapa de animação, eu poder trabalhar, por exemplo, a movimentação das partes, né? Eu posso brincar com essa movimentação das partes, tá? Então, assim, o primeiro exercício que a gente passou é justamente a vetorização, de um modo mais simples, mas vocês já podem ir pensando na separação das partes do personagem em camadas, tá? Pra gente poder animar futuramente. Bom, gente, então é isso. Nessa aula o foco era a pintura, que é o balde de tinta, tá? E o uso do stroke, no caso, uso do stroke para fechar formas que estão abertas. Beleza, gente? Então é isso. Obrigado e até nossa próxima aula.